Começa agora Minuto da Extensão. Aqui você compreende o impacto do CAV na vida da comunidade. Olá, este é o Minuto da Extensão na UDESC FM Lages. É aqui que você conhece os projetos e os programas de extensão do Centro de Ciências Agroveterinárias, o CAV, da Universidade do Estado de Santa Catarina, a UDESC. Eles impactam a sua vida e a da comunidade, de modo direto ou indireto. Eu sou Carla Torres e te trago uma nova entrevista toda quinta-feira, às 8 da manhã, aqui na 106.9. Nesta edição, os convidados são o estudante de agronomia, Eric de Oliveira Quigelin. Falei certo, Eric? Falou certo. E a estudante de medicina veterinária, Aline Priscila Postai. Eles são estudantes, claro, aqui do CAV. E hoje é um programa diferente. Geralmente, você sabe, aí o nosso ouvinte sabe, nós recebemos os professores. E hoje temos aqui o protagonismo estudantil, né? Gente, vocês vêm falar conosco sobre a atlética, que é uma das atividades de extensão aqui do CAV, não é mesmo? Bem-vindos! Obrigado, é um prazer imenso estar aqui e falar um pouco da nossa querida atlética. Então, vamos lá, ó. Para quem está ouvindo pela primeira vez essa palavra, pelo menos associada ao CAV, o ouvinte que nunca não sabe do que se trata, o que é a atlética aqui no CAV e para quem ela é voltada? Então, a Atlética, a Bárbaros da Serra, a Associação Atlética Acadêmica, é um grupo formado por estudantes da graduação e da pós-graduação aqui do CAV, que tem atividades voltadas em promover o esporte e a saúde dentro da universidade. A gente conta com, como eu falei, com estudantes da graduação e da pós-graduação, e realiza diversas atividades, sendo elas recreativas e competitivas também. E, bom, temos aqui a convidada, uma moça aqui, e eu sei que o protagonismo feminino também é forte aqui na atlética. Por favor, Aline, conta pra gente como é que é esse teu envolvimento. Então, eu já entrei bem novinha, já quando calor ainda, e eu acho muito legal, porque a gente se envolve tanto com os estudantes como com a diretoria em si. Então, a gente acaba criando uma liderança que a gente fala, né? Eu acho muito interessante, tanto para o nosso profissional como para o pessoal. E isto me parece, assim, quando a gente pensa em esporte associado à vida universitária, me parece um pouco descolado da realidade brasileira. Pelo menos isso não é tão comentado. Em outros países, a gente vê até em filmes, né? Estados Unidos, saem verdadeiros atletas e fazem carreira a partir da universidade. Eles começam e até são bolsistas e estão em algumas universidades porque são atletas. Como é que vocês fazem esse paralelo, assim, entre essa realidade lá fora e o que vocês vivem aqui? Realmente existe uma diferença bem grande quando você se trata do esporte no geral, no Brasil, né? Puxando para o meio universitário, é algo que se torna mais incomum ainda, né? A gente possui competições a níveis nacionais e internacionais no Brasil, mas que infelizmente não são tão divulgadas e também não existe um investimento tão grande. Por mais que de uns anos para cá o investimento tenha sido maior e tenha tido um foco mais no esporte universitário, que já é inclusive profissional a nível brasileiro e a nível internacional, a gente ainda tem deficiências, né? E nós, como atlética, a gente tenta trazer o máximo de reconhecimento e de visibilidade para isso. É um esforço muito grande, porque, como comentado, a gente está num país que ainda está engatinhando nessa questão, né? Mas
tem melhorado nesse tempo todo de atlética. A gente percebe a evolução institucional da UDESC e também do nosso país, né? Por mais que ainda falte bastante coisa, mas a gente está na batalha para tentar alavancar isso da melhor maneira possível. Sim. Bom, vocês dois estando aqui, eu entendo que são verdadeiros líderes dentro da atlética, porque vêm aqui, são porta-vozes. Eu quero saber como é que é a inserção do esporte na vida de vocês, se foi a partir da universidade, falou desde novinha, mas ela segue sendo novinha, gente. Vocês não estão enxergando, mas são jovens, mas esse esporte, ele vem com a vida acadêmica ou ele já era parte da vida de vocês antes? E há quanto tempo vocês estão aqui no CAV com essa atividade? Então, eu já estou há 2 anos e meio no CAV, mas eu acho que não é somente o esporte, vai muito da saúde também, porque a gente tem parceria com a saúde aqui do CAV, com a psicóloga, com a enfermeira. Então, a gente é muito unido a isso. A gente faz muitas atividades filantrópicas também, que eu acho que é muito importante para o nosso desenvolvimento também, né? Sim, porque não é toda faculdade que tem a oportunidade de ter. Sim. Bom, é o que a gente sempre conversa aqui no programa com os professores, esse impacto direto ou indireto, essa transformação da vida da comunidade. No caso, a comunidade acadêmica, né? Este projeto, essa ação, a atlética em si, ela impacta muito e transforma a vida acadêmica. Mas são profissionais que, como tu falou, é um olhar muito amplo, é uma saúde mental que está em jogo aí, são ações, outras que não apenas o esporte, que transformam também essa perspectiva de vocês como seres humanos. Então isso vai, a médio e longo prazo, impactar na comunidade, né? Eu estou aqui há um tempo considerável, né? Por questões pessoais, eu tive que sair do ambiente universitário algumas vezes e retornar. E sou grato por todas as vezes que estava aqui presente e fazia parte da atlética, né? Eu pratico esporte desde jovem, desde criança, né? E acredito que o esporte ele ajuda a moldar o caráter das pessoas. E dentro do ambiente universitário foi a parte onde eu me encontrei e muitos a gente compete, né? Eu por experiência própria posso falar, eu já tive a oportunidade de jogar campeonatos estaduais, campeonatos brasileiros, por conta da universidade, né, representando a UDESC, mas mesmo aqueles que não competem, a gente sabe que a carga horária é puxada, são provas, muitos trabalham ou são bolsistas que também desenvolvem um trabalho, né? E mesmo para quem não compete, é um desafogo, é uma maneira de você aliviar o estresse, de você melhorar a sua saúde física e mental, como você comentou. E para mim, eu sempre digo, quando eu vou apresentar a atlética em algum lugar, que além de todas as coisas que a atlética proporciona e que tanto para a gente quanto para a comunidade acadêmica e a comunidade no geral, a atlética para mim é um sentimento de pertencimento, de se sentir incluído ao meio, e é isso que a gente busca sempre e vai continuar buscando, independente da gestão, independente de quem estiver fazendo parte da atlética, sentir que as pessoas são bem acolhidas aqui dentro do CAV e que elas são aceitas independente de qualquer coisa. Quantos vocês são? Claro, vocês são 2 desses membros aí. Quantas pessoas hoje fazem parte da atlética? A gente está com um processo seletivo aberto para novas vagas, né? Atualmente a gente possui 13 membros presenciais na atlética, porque a gente tem um membro que é uma antiga presidente, que é a Flávia, que ela foi uma das pessoas pioneiras aqui que implementaram a atlética dentro do CAV, desenvolveram, e ela é conselheira até hoje. Então ela faz parte do nosso grupo, né, digital, de WhatsApp, e sempre que ela pode, ela está dando conselhos pra gente. A gente disponibilizou no processo seletivo 5 vagas para 5 cargos já existentes dentro da atlética, e esperamos terminar o ano e começar o próximo ano com mais ou menos 20 pessoas. Então vai estar crescendo essa turma. Falaste na Flávia, que lançou... fez parte aí do início da atlética. Desde quando a atlética existe no CAV? A atlética vai comemorar em março do próximo ano, né, 15 anos de existência. A Flávia a distância, então, há 15 anos está à frente, né? Eu acho que ela
deve ter pego o começo ali, né? Os primeiros 2 anos e tal. Ela fez pós-graduação aqui no CAV também, né? Por isso que ela ficou um tempo, assim, bastante tempo. E ela acompanha até hoje. Ela formou, fez a pós-graduação, agora ela já é mamãe também. Mas ela não deixa de nos dar uns toques quando precisa. Que joia, gente. É que vai fazendo parte das memórias afetivas da pessoa, vai sendo uma família ali que vocês têm, digamos, né? Porque muitos até não são da cidade e encontram nesse grupo, me parece, um amparo também emocional. Não sei, vocês que podem falar melhor, né? Exatamente, bem isso. Pode falar. Tá. A gente já vem direto da escola, geralmente, né? Então, a gente acaba o ensino médio, já cai aqui de paraquedas e muitos vêm de longe, bem longe. E a gente tenta de tudo para fazer como que se fosse uma integração, né? Então, a gente faz bastantes eventos de vôlei, de futsal. O Eric sabe explicar melhor isso. Pois é, eu ia perguntar, e eu vou justamente, quais são exatamente as modalidades. Eu estou vendo a Aline está aqui com a Atlética Bárbaros da Serra, eu sei que é um dos ramos, né, que vocês trabalham ali. Que esportes são esses? Se tu puderes detalhar também pra gente que competições são essas, falou sobre nível nacional, inclusive, a gente está sempre ouvindo sobre a Atlética aqui dentro do CAV, mas é tanta atividade que a gente fica assim, opa, mas mais uma atividade. O que são essas atividades em detalhe? Só para contextualizar e explicar, né? Cada atlética leva na UDESC hoje somos em 14 atléticas, né? Cada centro da UDESC possui uma atlética. Diferente de algumas outras universidades, principalmente particulares, que cada curso dentro da faculdade tem uma atlética. A gente cada campus tem uma, né? Sim. Hoje, até numa entrevista do processo seletivo, eu estava conversando com a menina e eu falei para ela que isso envolve todos os cursos e não gera uma rivalidade dentro da universidade, sim uma integração, né? Tendo a questão de um atlético organizar mais de um curso. Sobre competições, hoje na UDESC a gente tem o Judesc, que ocorre todo ano no primeiro semestre, que são os jogos internos da UDESC, que é a competição entre as atléticas da UDESC, né? Entre todos os campos. Esses jogos, eles são usados como seletivas, um processo seletivo para convocar atletas para representar a UDESC aí nos Jogos Universitários Catarinenses, que são os JUCs, né? Que é uma competição estadual com um nível muito elevado e que esse ano a UDESC voltou a ser campeã geral. Então era desde 2018 que a UDESC não conseguia o título geral do JUCs. A última vez tinha sido aqui em Lages e esse ano a gente foi campeão geral de novo. E depois do JUCs tem os JUBs, né, que são os Jogos Universitários Brasileiros. Então nessa competição já é um pouco mais difícil, né, por a gente enfrentar no JUCs muitos atletas profissionais de universidades particulares que muitas vezes contratam atletas de clubes para competir, e a UDESC por ser uma universidade pública, né, gratuita, ela consegue levar um número máximo de atletas, inscrever em todas as modalidades, e só que obviamente não, né, o nível de competitividade é muito alto, mas mesmo assim a gente faz frente a outras universidades, né, e ocasionalmente chega no brasileiro. O futebol da UDESC já esteve várias vezes. Esse ano a UDESC foi presenteada, posso dizer assim, pela FCDU, que é a Federação Catarinense de Desporto Universitário, em ser a representante de Santa Catarina nos Jogos Universitários Brasileiros de Praia, que foi o qual eu participei, onde a gente levou várias modalidades: handebol de praia, futebol de praia, vôlei de praia, beach tênis, crossfit. É muita modalidade. É bastante. Isso só das de praia, né? O Judesc, ele contempla quase todas as modalidades olímpicas: natação, vôlei, handebol, badminton, tênis de mesa, basquete, xadrez. Teve a inclusão das cheerleaders recentemente, eu acho que de 3 anos para cá, qual a Aline pode falar com mais propriedade, porque ela já foi cheer. E assim, realmente são as Olimpíadas da UDESC, e
dentro disso tem rivalidade, tem muita integração, muita diversão, muito sofrimento também, que é jogar 4 dias seguidos, mas isso é muito importante para o desenvolvimento pessoal, social, acadêmico, no geral, assim, de todas as pessoas. Tu comentaste antes, Eric, sobre formação de caráter, né? O esporte, porque você aprende a entender que, bom, estamos no nosso máximo aqui, todo mundo deu o seu melhor e o fulano, a fulana, são os vencedores. Aceitemos. Me lembrei daquela cena nas Olimpíadas a Biles fazendo reverência a Rebeca. Então, realmente forma esse espírito de grupo, uma competitividade que não vai para agressão, ela fica no nível do social, né? Socialmente aceitável. É um cidadão, uma cidadã que está saindo dali para conviver bem. E eu quero saber, porque eu já ouvi essa palavra, eu falei certo, cheerleader? Isso, cheerleader. Conta pra gente, pra quem nunca ouviu falar, assim, nosso ouvinte aí que tá perdido. Conta pra gente, Aline. Então, basicamente, as cheerleaders, ela envolve muito a parte de tanto a dança como as acrobacias. Agora o pessoal, atualmente, eles conseguem um treinador, eles contratam um treinador para vir aqui, para passar toda a parte, porque tem que ter todo um cuidado, né? Porque, além disso, é um esporte, pode causar alguma lesão. Mas a gente começou com os meninos, fazendo a parte toda de cheerleader no Judesc. Só agora que a gente começou a competir. Era uma tradição do CAV, dentro de toda a UDESC, em quem fazia as cheerleaders eram os meninos, né? A gente usava de algumas características por estar na Serra Catarinense, né? Então, usava chapéu, usava bota, às vezes bombacha, enfim. Bem estilizados. Bem estilizados para representar a nossa região. E de uns anos para cá foi incluído como modalidade, né? Teve o projeto piloto no Judesc 2022 que não teve competição, apenas teve demonstração das cheerleaders, e a partir de 2022 começou a competição. Aí possui níveis, né, de competição, e é um esporte que ele é bem comum nos Estados Unidos, onde tem as líderes de torcida, né, nos clubes de futebol americano, sim, basquete, só que não voltados para a torcida, e sim para a competição real. E o nível, assim, que em 2 anos a UDESC no geral, principalmente as nossas atletas aqui do CAV, que competiram no nível 1 no primeiro ano de competição e foram campeãs, no próximo ano, no ano sequente, elas subiram de nível, que já é uma escada muito grande, um degrau muito alto, e ficaram em segundo lugar no Judesc. Foi bem significante a inclusão de novos esportes, de novas modalidades, né, no Judesc, e também é bem difícil, porque a gente tem que se adaptar a novas situações que a gente não estava acostumado, mas a gente tenta incluir tudo, e todo o esporte é bem-vindo, todas as pessoas são bem-vindas. Mas olha que interessante. Se abre um mundo novo, assim, quando a gente ouve falar de esporte no CAV, porque eu imagino que as pessoas, a comunidade em geral, não saiba de tudo isso que está acontecendo aqui. Como é que é quando tem competição? Todo mundo pode participar, assistir, pelo menos. Como é que tem sido essa questão da relação com o público também? A gente tem um calendário, né, que a gente forma todo semestre, a gente estipula quais eventos a gente vai organizar. Esses eventos, eles podem ser abertos ao público ou podem ser internos também. Esse semestre a gente vai realizar os jogos internos do CAV, que ele não é só para alunos, né? Conta com alunos da pós, da graduação, mas também para servidores e professores. A gente tem esse link bem legal com alguns professores atletas que a gente tem aqui no CAV. Mas a gente também faz eventos que já realizou. A gente tem o GIBS, que são os Jogos de Integração Bárbaros da Serra, que a gente conta com universidades de fora, de Lages, e também universidades daqui, e times regionais também, em várias modalidades, né? Aí isso depende da demanda da modalidade, se a gente vai ter um número de inscritos suficientes, e também do que
a gente tem de estrutura, né? Mas geralmente a gente realiza as modalidades tradicionais, basquete, vôlei, futsal, futebol, e sempre quando dá a gente implementa coisas novas para movimentar, né, essa questão. Bom, você falou sobre times que vêm da comunidade. Participar da Atlética do CAV, eu tinha falado disso no início, é para quem está estudando no CAV ou faz parte do CAV, né? Não tem como a pessoa que não tem nada, nenhuma ligação com o CAV, estar aqui na Atlética, ou tem? A Atlética, ela é composta por alunos da graduação e da pós-graduação, né? Então, a gente não tem integrantes da Atlética obrigatoriamente serão estudantes da universidade, né? Mas isso não significa que as pessoas de fora da comunidade acadêmica não tenham interação com a Atlética, bem pelo contrário. A gente tenta ao máximo criar elos e parcerias com as pessoas de fora para sempre manter o nosso nome ativo dentro da sociedade e mostrar o papel que a gente faz, que não é só jogar bola, que não é só, né, sair correr na rua, que a gente tem um trabalho que vai muito além disso. Sim, falando em trabalho, Eric, eu não sei, Aline, mas eu soube que tu é bolsista, né, da Atlética. E tu, Aline, também, ou é trabalho voluntário, digamos assim? Bom, por enquanto eu sou só da Atlética também. Tá. E o Eric, como bolsista, qual é o teu envolvimento, digamos assim, em termos de horas semanais? E para quem quiser ser atleta e quer ter uma previsão, assim, vou me envolver mais ou menos quanto tempo por semana? Eu sou bolsista de um projeto de extensão ligado ao esporte, né? A Atlética, ela não... Todo o trabalho que a gente faz na Atlética é de forma voluntária. Obviamente, a gente tem o apoio da direção de extensão e da direção geral, também junto com a ProEx, com a Pró-Reitoria de Extensão, né? Onde a gente consegue recursos para materiais e tal. Mas o trabalho da Atlética, ele é voluntário. Todos ali, a gente é um trabalho árduo, né? A gente tem reuniões, a gente tem envolvimento em eventos, então demanda muito tempo, demanda organização, demanda reuniões, às vezes tranquilas, às vezes nem tanto, mas isso faz parte da divergência de ideias. A gente é um grupo formado por pessoas com culturas diferentes, com idades diferentes. O meu envolvimento com... Obviamente, a minha bolsa hoje, né, que eu sou bolsista de extensão de um programa de extensão, ela está relacionada à Atlética pelo meu envolvimento com o esporte, com essa questão social, né? Sou bolsista do programa Esporte, Saúde e Lazer e eu desenvolvo atividades relacionadas que têm uma relação muito forte com a Atlética, por ter a questão do esporte e da saúde, mas que são separados também, né? Mas eu sou um bolsista com uma carga horária de 20 horas semanais, que é meio que padrão do resto dos alunos, né? Mas certamente se envolve bem mais. Se juntar tudo que tu faz em prol do esporte, né? Deve dar bem mais horas. E tem aquela questão também da pessoa fazer o que gosta e nem sentir o tempo passar. Imagino, né, Eric? Pessoal, eu acho que já deu pra gente ter uma visão panorâmica assim, das atividades de vocês. Quem quiser entrar em contato, saber mais, até mesmo uma pergunta que eu tinha para fazer, agora retomei aqui, parceiros, né, na comunidade, vocês falaram sobre esse envolvimento, as pessoas serem, digamos, chamadas também a se integrar com a Atlética. Existe a possibilidade de alguém que está nos ouvindo querer colaborar, empresário, empresária em algum ramo e quer colaborar, quer ser parceiro da Atlética, é possível? Então, por se tratar, se tratar de uma associação, de uma entidade pública, né, a gente tem fatores limitantes, né, que nos impedem de captar recursos de maneiras que não sejam por meio da UDESC, né? Está tendo agora, vai ser votado o programa de política de esportes da UDESC, e nesse programa contempla a regulamentação de todas as atléticas da UDESC, onde nesse projeto, nesse processo, a gente vai poder captar recursos de emendas parlamentares, por exemplo, e também recursos privados, né? Sobre a questão de parceiros, a gente trabalha também, faz muitos eventos voltados à filantropia, arrecadação de alimentos, arrecadação de brinquedos, em ocasiões especiais, de roupas também,
campanha do agasalho. Então, sim, todo mundo é bem-vindo se quiser colaborar. O nosso campeonato, que são jogos internos, que vai ocorrer o mês que vem, a inscrição ela é 1 quilo de alimento por atleta, e após o término a gente faz a destinação desses alimentos para entidades que necessitam. A gente conseguiu, por meio do Judesc do semestre passado, arrecadar mais de 200 quilos e mandar para o Rio Grande do Sul, né, depois das catástrofes ali. Sim. E além de todos os outros aspectos que a gente aborda na área da saúde, programas de vacinação, de testes rápidos, palestras focadas à saúde física e mental, e que na maioria delas a comunidade é bem recebida e é convidada, né? Sim, sim. Eu vou deixar, a gente possui redes sociais, eu vou deixar para a Aline falar. Isso, por favor, eu ia perguntar, para quem quiser saber mais, agenda, né, programações aí que estejam marcadas já, e saber também de eventos, né, que vocês estão promovendo. Exatamente. A gente possui nosso Instagram, que é a nossa ferramenta de comunicação, a principal, né, onde a gente posta tudo, a gente posta os horários dos treinos, de todas as modalidades, a gente posta as novidades, quando, por exemplo, a gente vende bastante produtos, como camisetas, para fazer essa integração com todos os alunos. Acho bem interessante para divulgar nossa marca também. Por favor, deixa aí o @ no Instagram ou outros canais para o pessoal entrar em contato. É @atleticacave. Bem fácil, hein, gente? @atleticacave. Dentro do Instagram lá, além dos horários e de todas as novidades, a gente tem um link na bio do nosso Instagram, onde conta com grupos de WhatsApp, das modalidades, os contatos dos integrantes da Atlética, dos colaboradores. Permitiu espaço aqui também para agradecer que, além do grupo dos 14 membros que a gente possui na Atlética hoje, a gente tem um grupo de colaboradores. O que são esses colaboradores? São alunos também aqui do CAV, que são responsáveis pelas modalidades, né? Como a gente possui um número de modalidades muito grande e a gente não consegue atender todas elas com os integrantes da Atlética, a gente conta com a ajuda de vários alunos, quais de todos os cursos que são responsáveis por modalidades. Futsal, futebol. Então a Atlética ela não caminha sozinha, né? Agora eu estou até feliz assim de estar aqui na rádio, porque igual o rapaz ali, eu esqueci o nome dele. O Luiz? O Luiz me falou que é pra gente vir aqui para ter uma integração melhor, para divulgar os boletins do que a gente faz ou não. A gente caminha junto com os professores, principalmente com a direção de extensão, que é quem nos sustenta, né? Com os servidores do CAV, que eu tenho orgulho de falar que o CAV é o centro da UDESC que mais tem o apoio de servidores, de técnicos e colaboradores, né? É incrível chegar no Judesc e ver mais de 10 pessoas engajadas, vestido de amarelinho lá, torcendo pela gente, brigando pela gente e cuidando da gente. Então, eu não posso falar de Atlética sem falar de tudo o que envolve a Atlética, né? A Atlética não se resume no Eric e na Aline, a Atlética se resume no CAV como um todo. Que coisa boa, gente. Que retorno bom. E o Luiz, para o nosso ouvinte que está aí perguntando, mas quem é o Luiz? O Luiz é o que vocês ouvem aí, falando de esportes, aqui, tanto em termos locais, quanto nacionais e mundiais. O Luiz é muito, muito envolvido com essa parte esportiva. E hoje eu descobri aqui, pessoal, bastidores aqui, para quem está nos escutando, o Luiz é envolvido com a Atlética dele lá na universidade onde ele estuda, né? Então, poxa, eu acho que uma coisa puxa a outra, né? Quem gosta do esporte, acho que vai reconhecendo no outro e sabe o valor daquilo. Por isso, muito valioso mesmo esse convite, e reforço aqui o convite do Luiz. Por favor, nos avisem, quiserem participar, inclusive, do informativo que ele produz, é uma coisa muito importante, porque falamos de esporte em todas as modalidades, no resumo esportivo que ele produz, e eu penso que é fundamental falarmos do fator local, mais local impossível, né? O UDESC, estamos aqui no campus, né? Estamos aqui no Centro de Ciências Agroveterinárias em Lages, e tudo está reunido no mesmo lugar, inclusive o ginásio onde o pessoal treina
é o nosso prédio aqui, estamos acima do ginásio, no mesmo prédio com a rádio. Então, mais integrados impossível. Por favor, sempre bem-vindos aqui. A gente agradece, né? A Atlética trabalha de forma dinâmica, então as gestões mudam, as pessoas que ocupam os cargos dentro da Atlética, sejam eles diretores, assessores, presidente ou vice, que é no nosso caso, né? Estou presidente, a Aline é minha vice, mas a Atlética continua. A gente sai, alguns se formam, outros precisam sair por outros motivos, mas a Atlética continua. Reforço o agradecimento, né, a todos os setores do CAV, a todas as pessoas, e também que faço o convite para que vão até a nossa sala fica do lado da academia, aqui no CAV, né, e que vão na nossa sala, participem dos nossos eventos, mandem sugestões, críticas. A gente é muito aberto a todo tipo de opinião, né, a gente preza por isso. E eu acho que era isso. Eu peço desculpas se eu esqueci de alguém, se eu esqueci de falar alguma coisa. Eu acho que, tanto para mim quanto para a Aline, é a primeira experiência que a gente está tendo, assim, de dar uma entrevista, né, e de levar o nome da Atlética dessa maneira. Por mais que a gente fale bastante dentro do CAV, né? Eu, particularmente, falo bastante. Mas é uma oportunidade. Fica aqui meu agradecimento a você, Carla, principalmente, né? E a todo mundo que, de uma forma ou de outra, contribui para que a gente esteja aqui hoje. Coisa linda, gente. Sempre muito bem-vindos. E agora me veio essa impressão de que, assim como a Flávia, o Eric vai ser um eterno colaborador da Atlética, não é? É muito difícil, né? Como eu falei, eu tive que estar ausente do ambiente universitário por algumas vezes, mas sempre que retornei, eu acho que o primeiro lugar que eu chegava era na Atlética, né? E é algo que, por conter pessoas de vários lugares do país, por conter pessoas de várias idades, com várias culturas, ensina muito. Eu, com certeza, eu acredito que, como a maioria que faz parte ou já fez da Atlética, entrou uma pessoa e sai outra totalmente. Você aprende a respeitar opiniões, você aprende a respeitar a diversidade, você aprende a autocontrole, paciência, várias coisas, né? Molda, assim como o esporte ajudou a mudar meu caráter, a me tornar, possivelmente lá na frente, um profissional muito melhor do que eu seria se eu não tivesse esse contato com a Atlética. Coisa boa. Aline, agora eu quero saber de ti. Tu falaste em 2 anos e meio, né, que a Atlética faz parte da tua vida. Como é? Vamos deixar uma mensagem final aí pro pessoal. Tu tá no processo, no início do processo, em relação a tudo que o Eric já viveu, mas conta pra gente, por favor. Então, é exatamente como o Eric falou. A Aline, que chegou aqui, já é outra pessoa. E isso faz parte da Atlética. Aprendi muita coisa mesmo. Então, foi essencial para o meu desenvolvimento. Sim. Coisa que não seria capaz se fosse em outra universidade. Coisa que só o caviano sabe. Ai, os cavianos. A gente tem aí alguma novidade em relação aos cavianos. Em breve todos saberão, mas é preciso registrar. Memórias afetivas eternas aí, né? No coração de todos que passam pelo CAV. Pessoal, muito sucesso para vocês. Desejo que vocês vão muito longe com os jogos universitários, em todas essas modalidades, em toda essa capacidade de reunir pessoas, de integrar e de formar caráter, que isso é uma coisa que marca muito e nós sempre vamos precisar disso, né, no seio da sociedade. A coisa às vezes parece que regride lá fora, mas que bom que a gente tenha um núcleo tão forte assim aqui dentro. Como eu reitero meus agradecimentos, como adendo, eu deixo que no processo seletivo, qual eu estou no papel que você está fazendo, que eu sou entrevistador e não entrevistado, eu comento com todas as pessoas que chegam até a gente essa questão do enriquecimento pessoal, social, que a Atlética proporciona, de como ela mudou minha vida de fato, né? E eu acredito que também é de muitas pessoas que já passaram por ali, e que as pessoas, por mais que não façam parte da Atlética, da gestão da Atlética, que elas façam parte da Atlética. Eu acho que eu consegui ser entendido, né? Claro. A gente está aberto, independente de ser do grupo, ser da diretoria da Atlética, todos são bem-vindos. A gente não tem distinção
para ninguém, para nada, e a gente pretende abraçar tudo e a todos. Coisa linda, gente. Muito obrigada. Já tô sabendo, assim, muito mais. Eu sabia 5% do que eu sei agora, depois de conversar com vocês. E veja como é importante a gente divulgar isso, porque sempre que possível a comunidade está convidada, né, a prestigiar essas participações de vocês em jogos e até mesmo assistir aqui, né? Torcer pelo CAV. Né? Torcer pelo CAV, assistir, fazer parte, encorajar aí. Muito sucesso para vocês e tudo de bom para a Atlética também. Amém. Obrigado. Olha só, você ouviu o Minuto da Extensão aí, você, nosso ouvinte, acompanhou um Minuto da Extensão diferente. Geralmente nós recebemos professores, às vezes alguns bolsistas, agora só os estudantes fizeram aqui toda a parte dos entrevistados no nosso programa. Foi uma edição bem especial. Hoje conhecemos as atividades da Atlética aqui do CAV. Os nossos convidados foram o estudante de agronomia Eric de Oliveira Quigelin e a estudante de medicina veterinária Aline Priscila Postai. Muito obrigada a você, nosso ouvinte da 106.9. A cada semana, sempre às 8 horas da manhã, das quintas-feiras, você conhece atividades, projetos, programas de extensão do Centro de Ciências Agroveterinárias. Eu sou Carla Torres e te encontro ao longo da programação aqui da UDESC FM Lages. Você ouviu Minuto da Extensão, um programa para compreender o impacto do CAV na vida da comunidade.